A vida está difícil, né? É pedreira para todo lado, todo dia tem que matar um leão. E a pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, que acontece mensalmente, está indicando que 64% das famílias brasileiras estão endividadas. E agora, o que fazer? Hoje nós vamos falar sobre isso aqui. Estamos recebendo Luciana Iquedo, ela é especialista em finanças e investimentos e vai nos ajudar a sair desse sufoco. Tudo bem? Tudo bem, Saúde Capaldi? grande e satisfação de tê-la aqui hoje. A satisfação é toda minha. É um prazer enorme estar aqui para falarmos sobre esse tema extremamente relevante. Como você bem colocou, a gente tem um aumento considerável do endividamento das famílias e isso preocupa O bastante. pessoal pode ter estranhado de eu ter falado em saúde, mas saúde financeira é muito importante, porque se ela não aparecer, prejudica a saúde normal do ser humano, né? Exatamente. Se a saúde financeira não estiver bem, a gente tem um prejuízo em todas as outras áreas da nossa vida. Essa tranquilidade que a boa saúde financeira pode trazer, se ela vai mal, ela é retirada e a gente começa a ter problemas no trabalho, no casamento, na família, enfim, em todas as outras áreas. Ô, Luciana, você sabe, assim, mais ou menos enumerar prioritariamente quais são as causas que levam a pessoa a se endividar? A principal causa, Cataldi, é a falta de organização do planejamento financeiro familiar. Então, é muito comum nós conversarmos com pessoas que não sabem quanto ganham e especialmente quanto gastam. Então, a renda entra ali na conta dela, ela recebe aquele valor mensalmente e ela vai gastando, sem ter um orçamento definido, sem ter por escrito aquilo que ela vai gastar, sem ter sido feito um planejamento. Então, a primeira grande questão é a organização. É preciso saber com antecedência quanto eu vou ganhar e onde está indo o meu dinheiro. E muitas vezes a gente se ilude. A gente pensa que fica tudo aqui na cabeça, não anota, só que a gente, como faz quando faz dieta, né? Às vezes a gente come um biscoitinho, um docinho e esquece que comeu. Quando chega perto do horário do almoço, ai, eu tô morrendo de fome porque eu não comi nada. Assim acontece no planejamento financeiro. A gente esquece que gastou aquelas pequenas despesas e quando vai olhar, as pequenas despesas vão se somando e trazem aí um grande rombo no orçamento. Eu conheço gente que cura a dor, as dificuldades, indo no shopping fazendo compras desbragadamente, né? Isso é um negócio extremamente perigoso, né? Porque sai de todos os cálculos possíveis. Exatamente, essa compensação nas compras de algo que é emocional, no fundo vai trazer um outro problema muito mais grave. E a gente vê isso recorrentemente. Por exemplo, também com viagens. Ah, eu estou super estressado, preciso viajar, sai de férias, gasta aquilo que não tem e quando volta, volta mais estressado do que quando saiu, porque volta ali com cartão de crédito estourado, com contas para pagar que não cabem no orçamento. Bom, a falta de controle, então, é uma questão básica, né? Ela é essencial, é o primeiro ponto da organização. Então, eu primeiro preciso anotar, precisa ser por um período consistente, então eu tenho que me propor a anotar isso durante um mês. Tudo aquilo que eu gasto, mesmo as pequenas despesas. Depois que eu terminei de fazer esse levantamento de onde está indo o meu dinheiro, aí eu consigo então fazer um orçamento e me planejar e dividir, fatiar a minha renda para que ela possa ser destinada adequadamente para os investimentos, para a reserva de emergência, para a minha aposentadoria. Vivemos hoje num momento que só se fala na reforma previdenciária, que vai passar. Então, esse protagonismo para planejar o próprio futuro, a própria aposentadoria é essencial. E eu consigo olhar para onde está indo o meu dinheiro e o quanto eu realmente quero gastar com aquilo ali. E é muito comum, por exemplo, com alimentação, com bens de consumo pouco duráveis, com roupas, a gente gastar mais do que aquilo que deveríamos. E quando
quando a gente tem ali essa relação, a gente percebe, puxa vida, mas aquele lanche que eu comi de forma recorrente todos os dias, chega no final do mês, esse valor é absolutamente alto. E eu gosto muito, Cataldi, de anualizar as coisas. Então eu pego aquele gasto por mês, que parece pequeno, e multiplico por 12. E aí eu vou ter o reflexo disso no meu orçamento anual. Luciana, vamos voltar então àquela hipótese que eu aventei do sujeito que vai compensar sua dor no shopping, nas compras. Você falou também naqueles que viajam, né? E gastam ali o que não podem. Exatamente. Até gente que perde o emprego e vê aquele volumezinho do fundo de garantia na mão, né? E sai gastando. Exatamente. E aí, vale a pena, depois que contabilizar toda essa desordem, pegar um dinheiro emprestado para dever a uma pessoa só, a um ente só? O que vale muito a pena, Cataldi, é sim avaliar como estão as minhas dívidas. Quais são as dívidas mais caras e normalmente são dívidas originadas ali pelo limite do cheque especial, pelo cartão de crédito, crediários de loja que eu vou comprando de forma recorrente e avaliar quais são as minhas dívidas caras, que são as ruins, e quais são as dívidas baratas. Às vezes a gente tem dívida boa, o financiamento de um imóvel, por exemplo, a longo prazo, contratado aí com taxa de juros baixas. E aí a primeira coisa que eu preciso fazer é me livrar dessas dívidas mais caras que costumam comprometer parte considerável também do orçamento. Por falar nisso, dívida barata, a gente às vezes vai na loja e o cara fala assim, não, pode pagar em 10 vezes sem juros no cartão. Sim. Esses 10 vezes sem juros no cartão é verdadeiro mesmo ou ali está embutido já alguma coisa? Sempre está embutida a despesa financeira. Então não existe almoço grátis. Quando a gente tem ali algo parcelado em 10 vezes, já está embutido os juros das 10 vezes. E pior, quando é uma loja que a gente precisa voltar todos os meses para pagar aquilo na própria loja, é uma forma que o comerciante tem de nos trazer de volta para aquela loja. A vitrine tentadora. Exatamente. Compre. Compre. E aí o caixa está lá no fundo da loja e todos os meses eu preciso passar por aquela exposição de produtos que eu gosto. E aí, ao invés de eu só pagar, eu faço uma nova dívida. E aí vai juntando aquele primeiro parcelamento, o segundo, o terceiro, e eu não consigo sair disso. Eu tenho uma recorrência em parcelar as minhas compras. A gente falou agora há pouco sobre o sujeito que sai do emprego tem o fundo de garantia na mão. E o fundo de garantia está em todos os noticiários aí. Exatamente. Que vai haver uma nova liberação. Eu, às vezes, fico pensando, esses caras vão acabar com o fundo de garantia daqui a pouco. O fundo de garantia, na primeira situação que você colocou, quando o trabalhador é desligado ali, imotivadamente, sem justa causa, e ele acessa esse recurso, esse é um recurso essencial, principalmente para essa fase de transição de carreira. Ou seja, uma reserva de emergência que ela não deveria ser usada para imobilizar, para reformar a casa, para trocar de carro. Ela deveria ficar ali como suporte para que essa pessoa conseguisse fazer a boa passagem dessa fase, para ela conseguir arrumar um outro emprego, sem que os dados básicos dela com alimentação, moradia, saúde estivessem comprometidos. Quando a pessoa ela gasta tudo e imobiliza, ela tem um sério risco de se endividar de novo, porque esse dinheiro acaba, ela pode ainda não ter conseguido o trabalho e ela vai precisar conseguir dinheiro de outra forma. O segundo ponto, que é essa questão do FGTS, que agora o governo anunciou a liberação de R$500 por trabalhador, pode ser também uma boa chance para que o trabalhador pegue esse recurso e utilize para pagar essas dívidas caras. Então ele pode pegar esse valor, olhar se está tomado no cheque especial, se está tomado no cartão de crédito, pague essas dívidas ruins. E aquele que está organizado, que está ali todo certinho, que já adquiriu o hábito de comprar à vista, tem a chance de pegar esse recurso e investir. E se não tiver outros valores guardados, pode ser uma excelente chance de começar a reserva de emergência. Primeiro falaram aí, vamos liberar mais uma vez o fundo de garantia, todo mundo já se armou. Se animou. Vou gastar. Mas aí, de repente, disseram que vão ser pílulas de R$500 ou coisa parecida. Exatamente. Né? E aí, como é que as pessoas
fazem para esse dinheiro render mais, sei lá, para fazer alguma coisa boa com isso? Que R$ 500 é pouco, né? R$ 500 é muito pouco. Se a gente deixar na carteira e for ali no shopping, é possível gastar tudo numa única ida ao shopping. Mas a gente precisa ter essa consciência do investimento e pode ser sim uma excelente oportunidade de fazer um bom investimento. A gente tem excelentes opções no Tesouro Direto que estão adequadas a esse valor, olhando o longo prazo e especialmente olhando a constituição de uma reserva de emergência. Se eu tenho uma reserva de emergência, nos momentos críticos, como eu tenho um problema com o meu carro, um problema de saúde, eu tenho de onde tirar esse recurso, não preciso me endividar. É uma coisa que acontece, né? Às vezes a gente está em casa, aperta com mais força a torneira, arrebenta o registro, tem que trocar, chama o encanador, já vai um dinheirinho, né? Exatamente. A gente não sabe qual é, mas que a emergência acontecerá, ela acontecerá. Estar preparado para isso faz muita diferença para a gente não se endividar. Você falou em Tesouro Direto, para pequenas quantias, assim, R$ 500, poupança ainda é uma boa opção, porque na poupança o sujeito vai lá e pega o dinheiro rápido, se for o caso de uma emergência. Sim. Essa questão de liquidez, a liquidez da poupança é a mesma liquidez do Tesouro Selic. E ainda que a gente não entenda muito de indexadores, na poupança o investimento ele rende 70% do CDI. E no Tesouro Selic ele rende 100% da Selic. Então são 30% a mais, Cataldi. É muita diferença mesmo considerando o imposto de renda. Então mesmo para os pequenos valores, eu aconselho a olhar essa opção do Tesouro Selic, que é ali liquidez imediata, eu preciso do dinheiro, eu já peço, amanhã ele está na minha conta. Para pequenos valores ele faz todo sentido e a diferença ao longo do tempo é muito grande. Os juros compostos não aceitam desaforo, né? Então assim, eles são implacáveis e eles agem nos favorecendo ou nos desfavorecendo. Então a inteligência nesse momento é essencial. Eu acho que realmente muitas pessoas estão ouvindo muita coisa aí sobre essa história de Bitcoin. E estão dizendo que em breve só vai ter Bitcoin, não vai ter mais dinheiro físico, né? Existe uma tendência, sim, de o dinheiro físico diminuir. Já é muito difícil a gente ter dinheiro na carteira. É muito mais usual usarmos os meios eletrônicos, os cartões de crédito, cartões de débito e cada vez menos a gente tem cédulas. O Bitcoin ele é uma realidade, as moedas elas vêm aí eletronicamente, vêm fortes, mas tem que tomar muito cuidado, Cataldi. Toda vez que vem algo que parece muito fácil, que não é razoável, veja só, a Selic está em 6,5%, o Copom está reunido, existe uma chance aí disso baixar ainda mais ao ano. Qualquer coisa que nos diga que são rendimentos diários em valores exorbitantes, gente, a gente tem que questionar como que isso seria possível. E aquilo que parece muitas vezes muito fácil é uma forma de lesar, de enganar, de tirar esse dinheiro do trabalhador que é tão difícil de ser ganho. Lembrai-vos de Ataúfo Alves, hein? Laranja madura na beira da estrada, tá bichada Zé, ou tem maribondo no pé. Luciano Iquedo, muita gente deve ter muita dúvida ainda para trazer aqui ao nosso debate. Você tem um endereço eletrônico que possa disponibilizar? O meu e-mail é o luciana@iquedo.com.br. Também estou no Instagram como Luciana Iquedo e no Facebook. Podem mandar as dúvidas que eu vou ter o maior prazer em responder. Iquedo é I-K-E-D-O. Exatamente. Obrigado, Luciana, mais uma vez. Eu que agradeço.